Esses lançamentos de livros me deixaram com muita vontade de ler. Vamos então conversar sobre os melhores lançamentos literários das últimas semanas e alguns aí que estão por vir. Nesse tipo de vídeo aqui do canal, bimestralmente, né, que rola mais ou menos aqui, eu faço aquela curadoria que tem muito a ver com o estilo do que eu gosto de ler, autores que eu gosto de acompanhar o trabalho, editores que eu também gosto de acompanhar as edições que elas vão trazendo, com novas traduções, enfim, com edições comentadas, caprichadas, né? Então tem tudo a ver com aquilo que eu gosto de indicar pra vocês, que eu gosto de ler. Então, de vários lançamentos super interessantes, eu dou aquela boa enxugada, uma boa peneirada aqui, pra gente conversar aqui nesse espaço aqui desse vídeo, aqui nos comentários, enfim. São aqueles lançamentos realmente que entraram para minha lista de desejados. Lembrando sempre que tudo que eu falar aqui ao longo do vídeo vai estar tudo detalhado aqui no box de descrição, com todos os links, cupons de desconto quando eu tiver disponibilidade. Enfim, olha com cuidado, tá bom? E a gente vai comentando aí, conversando ao longo do vídeo. Vou começar então falando de um livro, eu acho que todo mundo que é fã de clássico, enfim, tem loucura para ler esse livro, que tá há muito tempo esgotado, tá? Tô falando então de A Cabana do Pai Tomás, que vai sair pelo selo da Penguin Companhia, né? Da Companhia das Letras, né? Da Harriet Beecher Stowe. Então, o livro que tá há um bom tempo esgotado e vai vir agora nessa edição aí, realmente da Penguin. Então, aqui é um dos livros mais vendidos de todos os tempos no século XIX, quando foi lançado, perdeu apenas para a Bíblia. A Cabana do Pai Tomás exerceu uma influência inegável. Essa obra sentimental é um marco não apenas da literatura de autoria feminina, mas no debate público sobre abolicionismo. A trama deste romance de protesto, também conhecido como A Cabana, né, do Pai Tomás, ou Cabana do Pai Tom, acompanha Tom, um homem escravizado que é vendido para diferentes famílias e passa por diversas agruras, mantendo uma visão de mundo mediada pelo moral cristã. Atualmente questionado por estereótipos que acabou difundido, o livro persiste como um documento singular para o debate sobre escravidão e culpa histórica. Esta nova edição é contemplada por uma introdução de Eliane Marques, que pondera a respeito de muitas ambivalências. Eu achei super interessante, estou contando os dias aqui e, assim, bem empolgada para fazer essa leitura, com certeza. Outra aqui também da Penguin, então vale esse aviso também, que vocês sabem, né, que eu tô obcecada, né? Não custa falar aqui de novo, né? Ainda mais se você for novo por aqui, a questão de leituras que se passam no Império Romano, né? A partir de Covarde, livros meio que voltados para essa ideia cristã, enfim, como Covarde, Ben-Hur, o Manto de Cristo. Então, o Império Romano é algo que tem me chamado bastante atenção. Pois bem, a Penguin está trazendo no livro, então, duas tragédias romanas, Britânico e Berenice. O Império Romano sempre despertou a imaginação de artistas ao longo dos séculos, e com o francês Jean Racine não foi diferente. Aqui se encontram reunidas duas de suas mais importantes peças, ambas situadas em momentos decisivos de Roma, em nova tradução rimada de Júlio Castagnon Guimarães. Britânico nos revela as diferentes facetas do tirânico imperador Nero e das pessoas que o circundam, como a sua mãe Agripina, que busca restaurar a sensatez do filho e seu rival, que dá nome à peça. Assim, Racine forma uma entusiasmante história de triângulo amoroso com subtexto político. O Amor Impossível também é tema de Berenice, que versa sobre a difícil separação do imperador Tito de sua amante. Nem toda tragédia precisa ser de sangue e mortos, como diz o autor no prefácio, e ainda assim a intimista peça é capaz de desencadear emoções intensas ao leitor. Eu achei fabulosa essa capa lindíssima da Penguin, enfim, ansiosíssima também, então eu gosto de teatro, então Império Romano, olha, prato cheio. Eu vou falar agora também de um lançamento que é do Clube Vitorianos, tá? Que é do segmento aí da Pedra Azul, então vale a pena falar com vocês, né? Tem vários vídeos do canal falando do Clube Vitorianos, vou deixar algum lugar aqui, vou deixar o link aqui pra vocês nos cards e também no box de descrição, tá? Enfim, eu tenho vários livros do clube, e volte e meia eles me mandam, enfim, e eu achei interessante o lançamento do Clube de Maio, tá? Porque o livro é A Mão de Ethelberta, então eles sempre trazem, né, livros inéditos, eu acho bem interessante essa proposta do clube, e na verdade é o livro do Thomas Hardy, olha que maravilhoso, né? E acontece que ano passado eu li o Judas Obscuro e fiquei absolutamente encantada com a escrita do Hardy. É desgraceira a escrita do Hardy, tá? Mas esse livro, ele promete algo diferente dos outros livros todos que ele escreve. Então o Hardy tem essa questão do pessimismo em sua escrita, tá? Não espere finais felizes nos livros do Hardy, sim, desgraceira bastante.
principalmente o tom de Judas Obscuro, mas esse livro, né, A Mão de Ethelberta, ele é um livro que foge da curva dele, tá? Olha, duas irmãs apaixonadas pelo mesmo homem, uma rica, outra pobre. Ethelberta é filha de uma mordoma, mas é muito bela, engenhosa e ambiciosa, e conquista a alta sociedade londrina no romance mais surpreendente de Thomas Hardy, sem a tragédia que é sua marca registrada. Nossa heroína vive entre o que encena e um segredo à espreita, capaz de destruir tudo. Um jogo de ambição, amor e aparências. Até onde se sustenta uma vida encenada. Então, meio que tem essa história de uma janela sendo aberta, uma cortina sendo aberta, meio que essa história de encenação, né? Então, isso meio que remete à capa, enfim, essa ideia aí de encenação, né, de uma peça teatral, enfim, de uma vida, assim, encenada de alguma forma. Então, super ansiosa aí com este livro aí. Realmente, eu quero conhecer essa faceta aí do Thomas Hardy. Acho que vale muito a pena. Outra aqui que eu achei interessante, que eu não tinha falado com vocês no vídeo anterior, que eu acho que já tinha falado da pré-venda e agora eu acho que já está para lançar, que é a trilogia, né, um box, né, com a trilogia Ventos da Pradaria, da Stephanie Grace Whitson. Esse livro, na verdade, ele faz parte de um novo selo agora, que é a Pedra Azul, a editora, né, Pedra Azul. Eles têm, então, o Clube Vitorianos, tá? E também eles têm agora um novo selo editorial, que é o Claritas, que é voltado para livros cristãos. E esse vai ser a primeira publicação deles, então uma edição super caprichada, com corte trilateral colorido, enfim. Mas se você também não quiser adquirir a edição física mediante no site deles, tá? Então eu vou deixar tudo aqui no box de descrição para vocês conferirem. Tem cupom de desconto, enfim, mas vocês conseguem também vocês conseguem comprar a edição em e-book pela Amazon. E também, eu acho que se você for assinante Kindle Unlimited, eles estão disponíveis também no Kindle Unlimited, tá? Então tem link aqui para você testar a assinatura, enfim. Então são três, como eu falei, é uma trilogia, né? Então, que é Caminhando nas Chamas, Águia que Voa Alto e Pássaro Vermelho. Eu achei o projeto gráfico maravilhoso, tô encantadíssima com isso, tá? E aqui, olha aqui um pouquinho da sinopse que aparece no primeiro livro, enfim, olha, Caminhando nas Chamas, né, que é o livro que vai abrir então essa trilogia, então dá pra sentir um pouco a pegada aí do que pede pra história, enfim. É uma história sobre atravessar o medo, confiar quando tudo parece perdido e descobrir que mesmo nas paisagens mais áridas, Deus ainda escreve histórias de redenção. Entre a dor, a fé e o amor, Jessie, né, a protagonista, compreenderá que o homem tece seus planos, mas não os planos de Deus, que são perfeitos. Então essa parte aí já me encantou, já gostei, já fiquei interessada. Parece ser aquele livro bem acolhedor, sabe, bem conforto mesmo. Altíssimas expectativas com isso, então bem empolgada para esse lançamento da editora, enfim, desse novo ciclo. Falando, enfim, de clube de assinatura, enfim, eu acho que vale a pena também rapidinho falar com vocês, brevemente, então, que é o livro do mês, né, do Clube Literatura Clássica. Então, já dou, esse aqui não é nem questão de desejado, já tá para chegar aqui para mim, tá? A Odisseia. Então, uma edição agora comemorativa do clube, de 6 anos do clube. Para quem acompanha o clube ou não sabe, enfim, maio é mês de aniversário do clube, então eles costumam sempre em maio trazer aquele livro muito pedido pelos assinantes, um livro ainda mais, com uma edição ainda mais caprichada, bem mais especial, tá? Então são títulos bem fortes. Por exemplo, o do ano passado foi o Conde de Monte Cristo, que é esse livro aqui que eu li. Tem vídeo aqui no canal, já mostrei pra vocês em detalhes, boa parte da minha coleção do clube já mostrei. Tem cupom de desconto da Garelices, tá? Pra vocês assinarem, ganhando um desconto na assinatura anual e também ganhando a edição de Jane Eyre, de brinde, enfim. Tem tudo aqui explicado pra vocês em vídeos, tá? E também já, por exemplo, aquela edição lindíssima de Irmãos Karamazov, que volta e meia tá esgotada, enfim, gente. Essa aqui é uma edição super de luxo, que é Odisseia, tá? Então, essa aqui é uma edição, então, vai ser bilíngue, inédita, que recupera a tradução original, tá? De Carlos Alberto Nunes. É uma bem conhecida essa tradução, mas parece que eles vão trabalhar, enfim, nela, que ela é revisada criticamente a partir de seus manuscritos, tá? Uma capa dura, enfim, cabimento de luxo, fitilho, costume é padrão do clube, com mais de 430 notas de apoio, mapas da Grécia, Ásia Menor e do mundo heróico, lista de personagens com nomes gregos correspondentes e guia integrado ao leitor sobre como ler o verso único. Então, eu achei o projeto gráfico lindíssimo. Confesso que eu gostaria de ter recebido juntamente com esse livro Ilíada, né? Ou que eles tivessem publicado Ilíada antes, enfim, acho que seria algo lindíssimo se eles tivessem feito um box com isso, mas eu fico torcendo para que Ilíada seja uma das próximas publicações do clube, então vamos torcer por isso, tá? Mas fica aí a minha dica para vocês, caso vocês não tenham visto, enfim, mas depois eu venho trazer mais conteúdo a respeito sobre Odisseia, tá bom?
que tá pra chegar daqui a pouco por aqui. O próximo lançamento aqui é de Charles Dickens na Antofágica. Sim, agora temos Oliver Twist. É um livro que eu já tô querendo ler, já tem tempo que eu quero ler esse livro, né? Dickens, na verdade, né? E eu tô terminando a minha leitura de David Copperfield. E aqui, mais uma história, né, de um menino órfão que Dickens adora. Então, olha aqui, ó. Quando Oliver Twist nasceu, o destino não estava a seu favor. Órfão e entregue à tutela do Estado, ele cresce à mercê das instituições negligentes, burocratas, inescrupulosos e adultos cruéis, que fazem da pobreza uma punição. A fugir para Londres, o garoto mergulha no submundo inglês, marcado pela exploração e pela violência, e cerca-se de uma série de pessoas criminosas, oportunistas e igualmente desamparadas. No entanto, mesmo diante da brutalidade, Oliver mantém seus valores e preserva a esperança em uma vida mais justa. Então, aí fica a dica para vocês, tá? No projeto gráfico, vou botar algumas imagens aqui para vocês. Enfim, é um livro aí da Antofágica. Outro aqui, que é mais uma edição no mercado, tá? Mas é porque o tradutor eu gosto bastante. É Ressurreição, de Tolstói, com a tradução do Irineu Franco Perpétuo, saindo pelo selo da José Olímpio, que pertence ao grupo editorial Record, tá? Então, um grande clássico da literatura russa. Eu amo bastante Tolstói. Eu fiquei bastante interessada com essa tradução do Tolstói, porque eu já li Tolstói com a tradução do Irineu. Então, minha leitura de Ana Karenina, que sai pela editora 34, é com a tradução do Irineu. Eu gostei muito de ter lido, né? Então foi uma experiência maravilhosa. Então tem esse apego emocional para fazer a aquisição dessa edição aí de Ressurreição. Tá, olha, neste clássico de literatura russa, acompanhamos o conturbado relacionamento entre o príncipe Nekhlyodov e a bela Katyusha Maslova. A história dos dois lembra muitas outras. Na juventude, o rapaz seduz Katyusha, a moça de origem humilde que vivia na casa de uma tradicional família da aristocracia russa em um papel mal definido, meio pupila, meio empregada doméstica. Mesmo que houvesse amor entre o casal, a necessidade dos poderosos de manter as aparências fala mais alto. Depois de muito tentar, enfim, conseguir satisfazer seus desejos com ela, o rapaz se vê abalado pela consciência de que fizera algo errado e parte com o exército, deixando para Katyusha apenas uma quantidade de dinheiro a título de reparação pela desonra e a necessidade de lidar sozinho com as consequências daquela noite. Meses mais tarde, o desgosto do jovem é tamanho que não consegue permanecer na casa da família. Ao pedir para ir embora, é liberado sem qualquer preocupação para suas antigas patroas e tutoras, afinal, ele havia se estragado completamente. Quando anos depois parece impossível que o arrependimento de Nakhlyodov a reencontre, tendo que encarar novamente a culpa pelo que fez, o destino os coloca frente a frente. Ele é um dos jurados na audiência em que Katyusha é julgada como assassina de um figurão. Serão eles capazes de atravessar as ressurreições que os aguardam, movidos pela brutal força das desigualdades? Será que essa vai ser a minha escolha de Tolstói desse ano? Eu ainda não li Tolstói, eu ainda não li nenhum russo esse ano. Será que eu vou pegar Ressurreição para ler? Então, pois bem, se você já leu Ressurreição, depois me conta aí o que vocês acham. Já vi pessoas que não gostam tanto desse livro, enfim. Tenho expectativas, vamos lá, tá? Agora eu vou falar com vocês uma edição também que achei bem caprichada, bem interessante, tá? Que é de Dom Juan, do Lord Byron, que vai sair então pelo grupo da Autêntica. Eu tenho alguns livros do grupo da Autêntica nessa coleção que eles têm de clássicos, tá? E eu acho bem interessante, é sempre um material muito bom que eles fazem. E essa aqui não parece ser diferente, ainda não consegui ver imagens internamente dela, tá? Não sei se vai ter alguma ilustração, enfim. Normalmente eles fazem um projeto gráfico bem bacana interno, tá? Então, olha aqui, ó. Para Byron, só se vive uma vez. Por isso, cultivou a liberdade acima de tudo quando se tornou o poeta mais famoso da época, celebridade e estilo de vida, alguns anos antes de sua morte como herói na Grécia. Decidiu criar uma obra além do bem e do mal, assim adotando um dos personagens mais icônicos da modernidade, o mito de Dom Juan. Elaborou um poema único, um épico que aborda os mais diversos temas, ora de forma satírica, ora filosófica e sempre irônica. Na verdade, a narrativa, o enredo e o personagem são pano de fundo para a voz byroniana, que narra a história, a qual se aproveita do conto para tecer uma camuflada autobiografia do poeta e para brindar seus amigos, criticar seus desafetos, satirizar versos alheios, ironizar os costumes das nações pelas quais o ingênuo Juan passa impelido pelas vicissitudes do destino como marionete do narrador. Com seu gênio sapiensal e cômico, Byron via esta sua obra-prima como uma
Aurora boreal versificada, para conter todas as cores e ser infinita em sua intensidade e sua incompletude. Aqui na primeira tradução integral para a língua portuguesa, celebra-se o bicentenário do poeta. Então, uma edição aí à altura, hein? Parece super interessante. Agora, interessante mesmo, esse aqui acho que tá no meu topo dos desejos, mas também o preço, vou te falar, bem salgadinho, tá? É o lançamento da Darkside, inclusive da Darkside tem lançamentos agora para mês de maio, junho aí, que eu vou te falar, hein? Tô assim super animada, acho que tem uns 3 lançamentos assim que tá no meu topo de prioridades aqui para presentear de aniversário. Olha, meu aniversário tá chegando, tá? Se vocês quiserem presentear, lista de desejados aqui pra vocês, tá bom? Brincadeiras ou não, tá? Levem como vocês quiserem. Enfim, gente, aqui vai ser Crônicas Divinas, Bíblia Ilustrada de Gustavo Doré, tá? Então aqui vai ter várias ilustrações, eu encontrei no site da Darkside algumas ilustrações, né, como que o livro ainda não foi lançado, eu não vi ninguém folheando, enfim, esse livro, mas assim, acabamento perfeito. Esse aqui vai ser aquele livro que parece que vai ajudar muito em leituras, assim, por exemplo, Paraíso Perdido, de alguma forma, Divina Comédia, até porque o Gustavo Doré participou, né, ele é responsável por várias dessas famosas ilustrações, desses grandes clássicos, desses grandes épicos, enfim, olha, um dos livros mais influentes do mundo como você nunca viu. Histórias fantásticas, belas e sombrias, recontadas, comentadas e abençoadas. Há séculos, a reunião dos textos judaicos e cristãos em um único tomo de histórias, lendas e poemas tem fomentado a imaginação de pensadores, artistas e leitores, independente da cultura, origens e credos. Agora, o encontro dessas histórias imortais com um dos maiores ilustradores literários de todos os tempos, o francês Gustavo Doré, em uma edição definitiva e comentada. Em uma dança de texto e imagem, Crônicas Divinas registra em suas páginas a herança de uma tradução milenar que há séculos permeia a arte, literatura e espiritualidade. Uma oportunidade ímpar de descobrir ou revisitar os arquétipos imortais que forjaram a sensibilidade e imaginário da cultura ocidental. Doré é conhecido como recriações de obras imortais, como Divina Comédia, Paraíso Perdido, Don Quixote, O Corvo do Edgar Allan Poe, oferece aqui uma visão única da Bíblia, no qual sonho, revelação e cenas épicas ganham vida. Das narrativas políticas aos poemas de amor, das crônicas de viagem aos cantos de morte, das fábulas incríveis aos ensinamentos de um povo, Crônicas Divinas se desdobra em uma miríade de cenários e personagens cuja exuberância simbólica e morredora ainda alimenta a nossa imaginação. E para quem não acompanhou, eu já falei com vocês recentemente em live aqui no canal, a minha vontade imensa aí de começar esse ano, com certeza, além da leitura de Divina Comédia, enfim, fazer a leitura literária da Bíblia. Então, eu acredito, né, para quem tem essa pretensão, acho que esse livro vai servir como um grande apoio também, um grande complemento para isso, de alguma forma. Estou super animada com esse lançamento aí, já estou pensando, com certeza, há uma promoção aí urgente para esse livro. Juntamente também, né, estão lançando, acho que tem mesmo um projeto, inclusive, de cores, é o Dicionário dos Anjos, tá? Esse aqui também é super interessante, olha aqui, esse aqui eu acho que é bem parecido no estilo, e tem até luva, não sei, uma edição bem caprichada, tá? E também um preço tá bem bacana, bem caprichado o preço também, digamos assim, tá? Enfim. Mas ele parece também ser, para quem tem aquele livro, o Dicionário da Mitologia de A a Z da Darkside, eu acho que é alguma coisa nesse estilo, só que para anjos. Porque, por exemplo, aqui ó, incluindo nomes e descrições de anjos citados em textos sacros e literários, o Dicionário dos Anjos nos conduz pelas asas do saber e nos revela a beleza etérea desses seres celestiais que moram nas páginas da Bíblia e nos segredos do antigo Grimórios. Informativo e criterioso, este compêndio magistral tornou-se um verdadeiro clássico e desde sua publicação permanece uma das fontes de referência e conhecimento mais completas e precisas no assunto. Então talvez seja um livro até bacana para quem quer fazer como eu, a leitura de Paraíso Perdido, por exemplo, enfim. É uma leitura, é um livro que eu acho que é bom ter, enfim, né, para fazer essas leituras. Então é um livro que eu também tô super de olho, tá? Nessa pouco de clássicos, assim, da antiguidade, enfim, eu ainda não li nada de Horácio, tá? Mas é um escritor que eu tenho muito interesse, não por hora, então não imediato, então não desejado imediato, mas é um livro que ficou no meu radar, eu acho que eu gostei já de cara da capa, tá? E eu sei que, por exemplo, coisas do Horácio são publicados, por exemplo, pela o selo de clássicos da Autêntica, mas aqui é um lançamento da Companhia das Letras e com a tradução, né, do bem prestigiado tradutor, né, o Frederico Lourenço,
Então, a poesia completa dos maiores poetas latinos em edição bilíngue e inédita no Brasil, apoiando-se no lirismo e irônicas provocações. Horácio revela sua potência em versos que formaram a literatura ocidental e atravessaram os séculos. Então, com tradução e comentários de Frederico Lourenço, tá? Então, um dos maiores poetas de literatura latina, autor de múltiplas vozes, das contribuições ao debate sobre poesia e teatro, em arte poética, e diferentes coletâneas de profundidade filosófica excepcional, a ironia e ambivalência de suas sátiras. Então, aqui é a poesia completa, então acredito que vai ter todos esses textos dele, enfim. Não dá para ver ainda por dentro, ver sumário, enfim, mas parece, pelo que eu entendi, é a, né, obra completa dele, enfim. Bem interessante. São 800 páginas, então o senhor calhamaço nesse sentido. Outra aqui, que acho que eu não comentei também antes, que já tem o primeiro, acho que é a segunda semana dessa coleção, que sai agora uma coleção específica da Zara, né? A Zara é um selo da companhia, então tem uma coleção agora que é o, deixa eu ver aqui, Harlem Renaissance. Eu acho que é um pouco assim que se fala, tá? Eu dei uma olhada escutada na pronúncia, enfim, Harlem Renaissance. E aqui é o De Passagem. É um livro que já tem outras publicações, eu acho que pela Companhia das Letras mesmo, se eu não me engano, pela Penguin. Mas agora é um livro, né, que tem essa proposta, essa coleção do Harlem Renaissance, de clássicos à ordem, disponibiliza ao público algumas obras importantes e representativas do movimento que inovou a representação estética da vida negra nos Estados Unidos no pós-abolição, tornando-se um marco decisivo da tradição literária afrodiaspórica. Então, eles já lançaram em fevereiro desse ano o primeiro livro dessa coleção, que é o Coisa de Gente Branca. E agora eles estão lançando, então, o De Passagem, da Nella Larsen. Então, como eu disse para vocês, é um livro que já foi publicado, eu acho que pela Ima Editorial, depois pela, como eu disse, pela Penguin, e agora pela Zaha. Enfim, eu gosto muito do projeto da Zaha, então, capa dura, comentada, enfim, eu acho que é um livro que realmente precisa ser comentado, enfim. Então, olha, Nella foi uma das vozes femininas mais marcantes do Harlem Renaissance ao jogar luz para o drama das mulheres negras que busca liberdade, uma sociedade onde se ver livre significa ser branco, ou pode ser passar por branco. Larsen produziu um clássico incontornável, publicado em 1929, de passagem em cena, um encontro cheio de tensão e paixão entre duas amigas de infância afro-americanas, agora casadas. Claire, com um homem branco, que a vê como branca, e Irene, com um médico negro que sonha viver no Brasil, pois ele acredita ser um paraíso racial. Ora amigas, ora inimigas, as duas protagonistas se revelam aos leitores na instabilidade de uma relação ambígua e perturbadora, entre a repulsa e o desejo, a diferença e o fascínio, o amor e o ódio. Larce oferece o vislumbre de uma paixão queer, indesejável e impensável para uma sociedade orientada por uma moralidade patriarcal. Bem interessante, tenho interesse em fazer a leitura desse livro, gostei muito do projeto gráfico, enfim, animada por próximas publicações, enfim, dessa coleção da Zahar. Outra aqui que eu falei pra vocês, da Dark Side, que também tá no meu topo de desejadas aqui, que eu quero ler, talvez seja uma leitura que eu quero até jogar aí para outubro desse ano, que é Vertigo, um corpo que cai. Esse aqui por quê? Eu amo os filmes do Hitchcock, tá? Eu sou apaixonadíssima, enfim. E esse é um dos meus filmes favoritos do Hitchcock. Então, eu gosto muito. É um filme que tem com o James Stewart e Kim Novak. Então, eu gosto muito, enfim, gosto dos atores e gosto de toda a atmosfera de adrenalina, de suspense que é criada nesse livro. Pois bem, olha, um homem contratado para vigiar a esposa de um velho amigo. À primeira vista, não há motivo, nenhuma doença, nenhuma traição, uma explicação plausível. Ainda assim, algo escapa. Silêncios súbitos, olhares que se perdem, a sensação inquietante de que aquela mulher luta com algo interno. A vigilância ganha peso, a rotina se distorce. Aos poucos, o olhar de quem investiga deixa de ser confiável e se transforma em obsessão. Esse novo lançamento conduz o leitor por um território instável, onde percepção e desejo se contaminam o tempo todo. A dupla francesa, Pierre e Thomas, criam uma narrativa que avança como uma espiral. Cada nova camada mexe com a possibilidade de encontrar, enfim, a verdade. Então, eles redefiniram esse suspense psicológico ao deslocar o mistério do crime para a mente, do fato para a percepção.
Então foi nessa atmosfera densa e perturbadora, né, que o Hitchcock extraiu a matéria-prima para um dos seus filmes mais potentes. Em Vertigo, o diretor mergulha em temas que atravessam toda a sua obra: o controle, a idealização, o desejo de reconstruir alguém, a própria imagem, e os leva ao limite. Então, assim, apaixonadíssima, gostei da capa, gosto muito dessa história, enfim, empolgadíssima. Agora eu vou falar um pouquinho de algumas coisas de ficção científica. Por acaso, eu já falei pra vocês que eu não sou fã de ficção científica, mas tem alguns, acho que são 3 lançamentos aqui de ficção científica que me chamaram a atenção. Esse aqui eu já tinha ouvido falar, já tem um tempinho. Eu não sei se tem adaptação, não sei onde que eu ouvi falar, mas tem essa coisa meio pós-apocalíptica, enfim, que é o Dia das Trífides, tá? Eu não sei se tá na lista dos 1001 livros para ler antes de morrer. É um livro que eu tava querendo e eu vi que tava esgotado há muito tempo. E quando eu vi que a Aleph tá trazendo esse lançamento, eu fiquei bem empolgada, tá? É um grande clássico do gênero, enfim. Bill Mason acordou em seu leito de hospital com os olhos vendados e uma incômoda sensação que algo estava muito errado. A quebra da rotina do lado de dentro. A manhã perturbadoramente silenciosa do lado de fora. Ele ainda não sabe, mas o destino de todo o planeta havia mudado para sempre após a chuva de luzes verdes que riscaram o céu na noite anterior. Um espetáculo imperdível que cegou quase todos os seres humanos da Terra. Conturbada pela cegueira, por uma peste misteriosa, pela violência e pela fome iminente, a humanidade tem ainda de se enfrentar um flagelo de proporções catastróficas, a proliferação das trífides, plantas enormes, venenosas e carnívoras que agora, com a ruína da civilização e colapso da ordem social, tornaram-se uma ameaça real e mortífera. Cada vez mais cientes de que foram poupadas de uma cataclismo universal, as poucas pessoas que conservaram a visão, bem como as cegas que resistiram, percebem que a vida como conheciam está prestes a desaparecer, que deve lutar para sobreviver em um mundo que se desfaz entre o desespero e a barbárie, que tem diante de si o desafio de criar uma nova sociedade. Marco da ficção pós-apocalíptica, O Dia das Trífides foi o primeiro livro de sua época a antecipar um desastre em escala global. Por meio de uma narrativa envolvente e assustadora, John traduz como poucos as apreensões de um mundo moderno, um trágico vislumbre de nossa vulnerabilidade e das consequências do desequilíbrio ecológico. Achei bem interessante, bem bacana e gostei bastante dessa capa, hein? Meio assustadora, na verdade. E outro também da Aleph, tá, que me chamou a atenção, é O Cálice Contaminado, de Robert Jackson Bennett. Aqui, ó, em uma opulenta mansão mansão de Daretana, um oficial imperial de alto escalão morre de repente com uma planta enorme. Então tem essa história de planta, uma vibe meio planta entre esses dois livros. Enfim, acho que isso me chamou a atenção quando eu vi a sinopse desse livro. Acho que a capa me despertou a interesse, porque me lembrou alguma coisa de Stranger Things, enfim, não sei. Mas só a capa, tá? Mas, enfim, completamente fora do comum, todos os indícios do caso apontam para um assassinato. Até então, sem pista alguma. Agora a população local corre um grande risco. Mesmo ali, às margens do Império, onde existem preocupações maiores por causa das terríveis, dos temíveis leviatãs que invadem as terras de tempos em tempos. Só uma detetive de carreira respeitável poderia resolver o caso. Entra em cena Ana Dolabra, de mente afiada e atitudes excêntricas, capaz de solucionar os crimes mais diversos sem nem mesmo sair de casa, e seu novo assistente, Dinius Cole, dono de uma habilidade de memorização muito conveniente para uma investigação. No entanto, ambos guardam os próprios enigmas à medida que desvendam uma rede que põe em xeque o próprio império, caso a misteriosa planta não seja contida. Então, eu achei que também tem, além dessa ficção científica, de alguma forma, tem essa questão policial de investigação que eu gosto muito. Acho que talvez isso tenha me chamado também a atenção para esse livro aqui. Não conhecia o escritor, nunca ouvi falar, enfim, mas me chamou a atenção, me despertou interesse. Agora, um que eu vou falar rapidamente com vocês, eu vi uma edição especial de um livro aí que eu tenho interesse de ler, tá? Eu tenho uma outra edição desse livro, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que é até encapadura que eu tenho. Mas só que essa aqui é uma edição comemorativa dos 30 anos, né? Eu gosto muito do Saramago, vale a pena então falar isso pra vocês. E aqui é uma edição com ilustrações. Eu não encontrei as ilustrações aqui pra mostrar pra vocês aqui, botar as imagens, mas assisti um vídeo. E aí eu não encontrei esse vídeo pra colocar aqui, mas em que mostra que eles têm várias imagens, nesse mesmo esquema da capa, tá? Com esse mesmo projeto gráfico, enfim, que eu acho que traz mais essa profundidade, meio que essa atmosfera realmente do livro. Então eu achei bem interessante, então vale a pena citar aqui pra vocês. Além disso, também temos
da Companhia das Letras, eu amo Fernando Pessoa, na literatura portuguesa também, gosto das poesias do Fernando Pessoa, amo demais da conta. E aqui é uma coletânea de poesia 1902 a 1917. Então essa coletânea vai reunir em ordem cronológica os versos escritos pelo poeta dos 14 aos 29 anos, com exceção dos poemas incluídos em Mensagem, né, que é o único livro que ele publicou em vida, enfim. Não atribuídos a nenhum heterônimo. E que na Mensagem também não é atribuída a nenhum heterônimo, né, enfim. Só explicando rapidamente, Fernando Pessoa tinha aquele costume, né, de ser várias pessoas, enfim, né, uma forma brincando aí, fazendo um trocadilho com as palavras, mas é mais ou menos isso. Então a questão de ter Alberto Caeiro, que é o semi-heterônimo dele, enfim, ter também Alberto Caeiro não. Alberto Caeiro é o heterônimo, Bernardo Soares do Livros do Sossego, que é um semi-heterônimo, enfim. Então, Ricardo Reis também, que é um heterônimo. Então, tem uns bem conhecidos aí que são livros de poesia que saem separadamente. Mensagem é um livro não, que Fernando Pessoa assinou como ele mesmo, tá? E ele concluiu, terminou, publicou em vida, o resto que a gente tem são fragmentos. Enfim, fizeram uma coletânea, então, nesse caso, por isso está falando dessa forma, ao ler os primeiros poemas de uma obra profundamente filosófica e existencialística que ganharia uma dimensão única em nossa literatura. Podemos acompanhar o início da trajetória de Fernando Pessoa por ele mesmo. Então, por isso está falando essa questão por ele mesmo, porque está dizendo que não são atribuídos a nenhum heterônimo, entendeu? Por isso que vale. Então, são essas poesias aí que não estão nessas outras coletâneas que a gente já tem da Companhia das Letras, que sai com os outros heterônimos do Fernando Pessoa, né? Então, como acho que eu não falei, né? De Álvares de Campos, enfim, também. Que mais aqui? Ah, esse aqui também achei interessante, tá? Vocês sabem que eu adoro Nelson Rodrigues, volta e meia eu tô indicando, lendo alguma obra de Nelson Rodrigues, que ele escancara mesmo o ser humano, tem aquele linguajar dele, tem aquele desbocado bastante, mas ele escancara na verdade, dá aquela lente mesmo de aumento nos problemas do dia a dia, naquelas mentiras, tudo que se esconde, aquelas verdades não ditas, tudo que se tem várias famílias aí, só que ele escancara daquele jeito Nelson Rodrigues. Então, ele também foi pro lado das crônicas, enfim. Tem um vasto material dele para ser lido, eu acho bem interessante que ele foi para todos os meios, teatro, prosa, crônicas, enfim. E aqui, aproveitando que nós estamos em ano de Copa, a Nova Fronteira está lançando então um boxe com a chamado aí As Copas de Nelson Rodrigues. Aqui, olha, esse boxe organizado por Caco Coelho e Clica Rodrigues reúne 150 crônicas inéditas em livros que posiciona o leitor na arquibancada, pronto para se deleitar com partidas emocionantes e vitórias memoráveis que contribuíram para moldar nossa identidade como nação. Então vai percorrer aí as Copas que ganhamos, enfim. Já achei super interessante a proposta, já quero com certeza esse box aí do Nelson Rodrigues, enfim. Gosto muito do escritor e eu gosto das crônicas dele, eu acho fabulosas. Agora, um outro aqui, indo mais de novo para essa questão do romance policial de alguma forma, é Os Que Amam, Odeio, da Silvina Ocampo e do Adolfo Bioy Casares, né? E aqui é o primeiro livro, não, é o único livro, na verdade, que eles escreveram juntos, né? Eles eram um casal, eram casados, enfim, olha. E aqui eu achei legal a premissa dessa história. Nessa história, uma pessoa envenenada e outra desaparece em um solitário hotel à beira-mar. Dr. Humberto Huberman, médico homeopata recém-chegado ao balneário em busca de descanso, vê-se envolvido em uma trama de vinganças, amores não correspondidos e paixões exacerbadas pela tempestade de vento e areia, que durante 4 noites confina os hóspedes no hotel. O sufocante isolamento traz à tona o melhor e pior de cada um, levando as relações ao limite. Todos são suspeitos. Criado por dois dos maiores autores do século XX, Os Que Amam Odeiam é um romance inquietante que combina mistério, ironia e a precisão literária digna dos grandes mestres da ficção policial. Um clássico do gênero. Então, eu sou grande fã do gênero, eu achei bem interessante a proposta, gostei, enfim. E falando um pouco nessa questão de romance policial, nada mais justo que falar de um lançamento, né, da coleção aí do Clube do Crime, da HarperCollins. Então eles estão volta e meia trazem um novo título, né, desses grandes escritores que contribuíram para o romance policial. Então eles trazem um pouco de cada país, eles procuram resgatar livros que estavam esquecidos aí, sem publicação há muito tempo, ou até mesmo inéditos por aqui. Então eu gosto bastante dos títulos dessa coleção.
tá? Então, para quem é fã de Agatha Christie, também vai amar. E esse aqui é O Tigre na Neblina, de Margaret Ellison. Em uma Londres pós-guerra, pós-segunda guerra, onde a neblina esconde segredos e traumas, Meg presta a se casar vê seu futuro ameaçado quando passa a receber fotografias perturbadoras de seu ex-marido, dado como morto durante a guerra. Ao buscar ajuda ao detetive Albert Campion, ela e seu noivo se veem cada vez mais envolvidos em uma teia de mistérios e perigos, enquanto um psicopata conhecido como Tigre espalha terror pelas ruas londrinas. Em meio a sequestros, perseguições e assassinatos, Campion mergulha em uma investigação que expõe não apenas a verdade por trás dos eventos, mas também as feridas morais de uma sociedade marcada pela guerra. Um dos maiores clássicos da literatura de mistério, O Tigre da Neblina é um retrato psicológico brilhante de uma cidade fragilizada onde o mal pode assumir formas inesperadas e se esconder onde menos se espera. Também achei bastante legal a premissa. Esse próximo aqui eu vou falar bem rapidinho, porque eu já fiz a aquisição. Então, é só para compartilhar. É um desejado que eu comprei agora aproveitando a promoção do 5 do 5, tá? Que é Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Hidsen. Então, é um livro super bem falado, já vi outras pessoas lendo, elogiando. É aquele livro para chorar, com certeza, tá? Então, olha aqui, ó, nos últimos dias de sua jornada, Boa se agarra àquilo que mais importa em sua vida, a liberdade de escolher até o fim. Quando os pássaros voam para o sul, né, que se passa na Suécia, enfim, achei legal também a ambientação, é a estreia tocante de Lisa Hidsen na literatura. Um romance sobre memória, afeto, que realmente permanece quando o tempo se estreita. Eu amo essa questão de refletir sobre o tempo, sobre velhice também, de alguma forma. Então, olha, Bo mora em uma pequena cidade na Suécia, cercada por florestas, neve e um silêncio que parece eterno. Aos 84 anos, sozinho desde que a esposa foi transferida para uma casa de repouso, e depende das visitas de uma equipe de cuidadores e agarra-se aos pequenos gestos que o ajudam a conservar sua autonomia, principalmente passear com Sixten, seu cão fiel. Não vou adentrar mais aqui na sinopse, mas só por essa capa, por essa atmosfera aqui, já fui conquistada, fiz a aquisição, aproveitei a promoção e já vou ler logo esse mês, tá? Em breve eu venho conversar com vocês a respeito da leitura. Outra aqui é O que Podemos Saber, de Ian McQueen. Aqui, olha, em 2119, no que restou do mundo após uma catástrofe climática, um professor de literatura parte em busca de um poema perdido de 2014. Sua obsessão não é compreendida pelos jovens. Qual é a importância da literatura numa terra devastada? É um questionamento que o mestre britânico Ian McQueen nos provoca em um romance de ideias ousadas. Eu achei audacioso, gostei da temática, já coloquei na lista desejados com certeza. Tá acabando, tá, gente? Aguenta aí que eu tô vendo que tá longo aqui o vídeo, mas realmente tem bastante título interessante, aí eu não quis juntar depois com o próximo. Outro escritor que eu gosto muito é o Murakami, então tem aqui a cidade e suas muralhas incertas. Gostei do nome, gostei da sinopse. Olha, o novo romance de Murakami é uma história de amor, memória e perda que atravessa décadas e dois mundos, o real e uma cidade misteriosa, cercada por muralhas. Um livro delicado e inquietante dos maiores autores de literatura contemporânea. Então também achei a sinopse é bem grandona aqui, depois vocês dão uma olhadinha, mas eu também achei muito, muito bom. E por fim, tá? Esse aqui, eu acho que esse aqui é mais um de ficção científica, na verdade, de contos, do mesmo autor, né? Que é o Cixin Liu, que é o mesmo autor do Problema dos Três Corpos. Na verdade, eu acho que eu tô indo com aquele tema na questão de Devoradores de Estrelas, que eu amei tanto esse livro, amei tanto o filme. Como aqui tem uma temática de terra, né? Terra à deriva. Então, são conjuntos de. É uma coletânea de 10 contos, enfim, que tem essa temática de terra, alguma coisa desse estilo. Olha aqui, ó. Cada história de terra deriva e outros contos revelam o poder e a fragilidade da humanidade diante do cosmos. Com a imaginação grandiosa e rigor científico, Liu transforma o futuro em uma odisseia de ideias e emoções que redefine o que significa sobreviver e sonhar diante do universo. Então, tem vários, assim, temáticas, assim, bem interessante. Eu acho que chamou atenção por isso, porque eu gostei tanto da minha leitura, que eu achei interessante esse lançamento. Pois bem, pessoal, depois dessa longa metragem, praticamente aqui com vários lançamentos, tá? Todos eles realmente me despertaram muito interesse. Alguns, claro, com mais urgência, como eu falei pra vocês, já fiz a aquisição.
Outros que não com tanta urgência, mas que já vai para minha lista de desejados com certeza, vão ficar pro meu radar para promoções futuras, esperando presentes de vocês de aniversário também, tá? Mas, enfim, gente, realmente são títulos que eu gostei bem bacana e que eu espero em breve aí poder falar com vocês. Eu volto e meia faço isso, tá? Dessa lista de lançamento, então vocês comentem aqui o que vocês mais ficarem interessados, que gostaria de ver minha opinião, enfim. É interessante porque no outro vídeo que eu fiz anterior a esse, eu consegui também fazer algumas aquisições, também recebi alguns livros, dos livros que eu acabei mostrando no vídeo, e pude trazer, né, fazer a leitura e comentar com vocês a respeito dessas obras, na forma da gente também fazer essa troca. Então, se vocês já leram alguma dessas obras, ficaram interessados na aquisição, tem links aqui para vocês fazer a aquisição de vocês, e também comentem aqui pra gente fazer essa troca de figurinhas, né, na verdade, pra gente saber o que vai priorizar aí nas compras, são títulos que vocês já conheciam, enfim. Lembrando sempre, o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo ele continua sempre aqui nos comentários. Então, bom, pessoal, olha, um beijo enorme, tchau, tchau, e até o próximo vídeo.